muito bom dia para você. O Record News Rural desta sexta-feira está no ar. A cúpula dos líderes começou ontem em Belém, antecedendo as atividades da COP30. Um dos destaques do dia foi o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. O presidente Lula recebe desde ontem mais de 40 autoridades estrangeiras para a cúpula de líderes da COP30. Representantes de mais de 100 países estão em Belém para um encontro preparatório da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será sediada pela capital paraense. O evento, que termina hoje, marca o início político das discussões climáticas e deve definir o tom das negociações que ocorrerão durante as próximas 2 semanas. Ontem também foi feito o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, idealizado por Lula para financiar ações de preservação e desenvolvimento sustentável em países com grandes áreas de floresta. Durante a abertura da cúpula, o presidente do Brasil falou sobre desmatamento, mudanças climáticas e a realização da COP na Amazônia. Passados mais de 30 anos da cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, a Convenção do Clima regressa ao país onde nasceu. Hoje, os olhos do mundo se voltam para Belém, com imensa expectativa. Pela primeira vez na história, uma COP do clima terá lugar no coração da Amazônia. No imaginário global, não há símbolo maior da causa ambiental do que a floresta amazônica. Aqui, correm os milhares de rios e igarapés que conformam a maior bacia hidrográfica do planeta. Aqui habitam as milhares de espécies de plantas e animais que compõem o bioma mais diverso da Terra. Aqui residem milhões de pessoas de centenas de povos indígenas cujas vidas são atravessadas pelo falso dilema entre a prosperidade e a preservação. E em Brasília está sendo realizado o Encontro das Lideranças Mundiais do Agro, na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Entre os temas discutidos está a participação do agronegócio nas soluções para as mudanças climáticas. Na abertura, o presidente da CNA, João Martins, destacou que é a primeira vez que a Cúpula Global dos Agricultores é realizada no Brasil. E o encontro histórico é promovido pela CNA em parceria com a Organização Mundial dos Agricultores. Segundo o presidente, a cúpula é realizada em um momento decisivo para o futuro do planeta, já que líderes globais se reúnem em Belém na COP30 e em Brasília, produtores de diversas nações vão tratar de conciliação entre produção e conservação. Ele destacou ainda a importância da agricultura tropical e a necessidade de uma transição justa sem penalizações comerciais unilaterais. O encontro das lideranças mundiais do agro, aqui na CNA, é um chamado à ação. É um convite para os agricultores e pecuaristas de diferentes países unirem-se para que suas vozes sejam ouvidas e consideradas na busca de soluções para garantir a segurança alimentar. O assessor-chefe da presidência da Embrapa, Daniel Trento do Nascimento, falou do sucesso da agricultura brasileira e da AgriZone na COP30. O que se pede hoje é adaptação climática. Então, a gente fez no passado e sabe como fazer no futuro, não só no Brasil. E aí sim, ser como referência para países tropicais também, servir como uma plataforma de transferência de tecnologia. O diretor-geral adjunto do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Lord Day, destacou a representatividade da América na produção agrícola global, 25%. The Americas represent 25% of global agricultural production. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reforçou que é a primeira vez que uma COP terá em sua programação oficial uma área dedicada à agricultura. Que a agricultura seja vista como parte da solução e não como parte do problema, até porque nós temos, e é importante a gente sempre lembrar quando fala de discussões de qualquer tipo de matéria, que nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo que ainda passam fome. Então a gente ainda não conseguiu, como mundo, solucionar
essa temática que é a temática da fome. O presidente da Organização Mundial dos Agricultores falou que a adaptação sozinha não é suficiente, mas que é importante que os produtores contribuam com ações de mitigação das mudanças climáticas. But adaptation alone is not enough. We farmers are also contributing to the global effort to mitigate climate change. Um hobby que começou na fazenda está virando coisa séria na cidade. O seu Sebastião descobriu a habilidade para fabricar viola ainda na zona rural e não parou mais. Com a ajuda da filha, agora o negócio viralizou nas redes sociais e as encomendas dispararam. Esta viola já está quase pronta. A mão e o braço já foram colados no corpo. A boca também já foi montada. Agora, falta só colar o rastilho, passar as cordas e afinar o instrumento, que já está encomendado há cerca de um mês. É o seu Sebastião quem fabrica as violas. Ele mora em Jataí, na região sudoeste de Goiás, e começou a criar os instrumentos há 45 anos. Eu morava na fazenda, né? E tem meus pais também que tocam violão, tudo, né? Aí eu inventei de pegar o violão dele, ver como é que é por dentro, né? Aí eu comecei a fabricar. Eu tinha uma idade de 18 anos, mais ou menos, que eu comecei a fabricar violão. Viola, violão. Aí deu certo, né? Ele vem fazendo aí, vai apostando e tá vendendo, graças a Deus, né? No começo era apenas lazer. Um hobby para o Sebastião, mas aos poucos foi virando negócio. Um amigo comprou, depois um vizinho e um desconhecido. E o negócio engrenou de vez quando a Jéssica, filha do Sebastião, resolveu ajudar o pai a divulgar o trabalho nas redes sociais. Em 3 dias deu mais de 100 mil visualizações. E aí foi uma enxurrada de mensagens que eu não consegui nem responder todas. E começou aí as encomendas. Nele, o seu Sebastião explica como fez a viola. É isso aí, gente. A minha viola que eu faço é desse jeito aqui, ó. Maneirinha, bem feitinha. A partir do vídeo, chegaram dezenas de encomendas para o seu Sebastião. São pedidos de todas as partes do Brasil. A gente já despassou para São Paulo, para Minas Gerais, para Bahia. E já teve mensagem também de alguns cantores, né? Aí do meio sertanejo mais raiz, né? O pessoal que se interessa mais é aquele mais antigo, mais raiz. Mas tem muita galera jovem também que manda mensagem, que se interessa pelo instrumento, que é um instrumento difícil de tocar, mas é para quem gosta mesmo, para quem tem a paixão mesmo pela viola. A demanda está tão alta que o seu Sebastião já planeja em abrir um ponto comercial para a fabricação das violas. Mas, por enquanto, a oficina ainda é improvisada aqui, na garagem da casa dele. Todos os instrumentos feitos por ele são artesanais, feitos à mão, sem nenhum tipo de máquina. Para fazer o acabamento, seu Sebastião usa ferramentas como canivetes, plaina e lixas. Uma semana para fabricar uma viola. Dá muito trabalho, né? Tem que ter paciência. Então que a gente fica assim, meio estressado, tem que sair e voltar com a cabeça maneira, né? Para começar a trabalhar. Mas é muito difícil. Seu Sebastião ainda não vive exclusivamente da fabricação de instrumentos musicais. Esse é um trabalho que ele faz somente nos fins de semana. E para ajudar na correria com as violas, além da filha Jéssica, ele tem também a neta Alice. Eu ajudo o vovô a fazer a caixa, a embalar a viola, a colar o cuidado frágil, a divulgar as violas também. Não ajudo ele a fazer a viola, só admiro, né? O Eduardo é um dos clientes do Sebastião. Ele é músico em São Paulo e neste vídeo aparece cantando enquanto toca a viola feita em Jataí. Apesar de fabricar os instrumentos, o seu Sebastião não sabe tocar, nem a viola e nem o violão. Mas para falar a verdade, eu sei só afinar. Faço alguns ponteados, né? Só afinar mesmo. O talento do seu Sebastião é mesmo para a fabricação dos instrumentos. Nisso ele é muito bom. E já há um consenso dentro de casa de que está chegando o momento dele ter só uma profissão. Eu estou pensando assim, de parar de trabalhar de pedreiro, né?
que eu tô com 63 anos e o corpo já não vai mais poder fazer serviço pesado, né? Então fabricar a viola é mais maneiro, né? E tá dando lucro, graças a Deus, né? Tem muita encomenda já na fila. E para ele conseguir, eu acho que ele vai ter que parar de trabalhar de pedreiro, para ele conseguir fazer tudo a tempo. Porque a gente dá um prazo de 30 dias, mas não está conseguindo não, porque é muita coisa. E está indo bem, graças a Deus. Bonito o trabalho, né? Olha, os preços da vaca e dos animais de reposição estão subindo e o aumento já supera o do boi gordo. Com o aumento da procura por bezerros por parte de recriadores, muitos pecuaristas estão buscando recompor o rebanho. Com isso, os preços seguem em movimento de alta. No Mato Grosso do Sul, tradicional na produção de bezerros, este mês o preço médio do animal Nelore, até 12, está em R$ 2.940 a cabeça, uma forte alta, em termos nominais, de 14% no comparativo com novembro de 2024. Com o início da primavera e da estação de monta, a retenção de fêmeas para a reprodução se intensificou. Por isso, de acordo com pesquisadores do CPEA, no caso das vacas e das novilhas, há pouca disponibilidade para abate. Em Mato Grosso do Sul, a cotação da vaca gorda subiu 2,2% entre outubro e novembro. As altas superam a do boi gordo, que registrou um avanço de 1,6% no estado. Com menor disponibilidade para abate e exportações aquecidas, o volume de carne suína no mercado interno caiu em outubro. Estimativas do CPEA, com base em dados do MAPA, apontam que o abate de suínos no Brasil caiu cerca de 9% em outubro. Enquanto isso, a média diária de embarques da carne suína brasileira esteve em 15.100 toneladas no mês, a maior para o período, considerando-se a série histórica da SESEX, o que tende a resultar em escoamento total de 136,1 mil toneladas de carne suína in natura. Internamente, de acordo com o Centro de Pesquisas, a disponibilidade foi a segunda menor de 2025. Em outubro, foram destinadas ao mercado doméstico 191,5 mil toneladas de carne suína, contra 194 mil toneladas em setembro. Em junho, a mínima do ano, foram 185 mil toneladas. Já o pico de 2025 foi observado em julho, quando quase 240 mil toneladas foram disponibilizadas internamente. Os apreciadores de café especial tiveram a oportunidade de conhecer em Brasília um pouco mais sobre como o grão é cultivado e selecionado até chegar ao consumidor. Todo o processo de produção requer muito cuidado e a maneira como a bebida é preparada também faz toda a diferença. Um cafezinho feito na hora tem o seu valor, o aroma, o sabor, o aconchego deste momento. Café é conforto, café é calor, café é acolhimento. Tanto é que quando você vai, às vezes você nem conhece a pessoa, mas uma das primeiras coisas que você fala com ela é: vamos tomar um cafezinho lá em casa? Todos aqui são apaixonados por café e vieram viver uma experiência com a bebida, não só na degustação, mas em todo o processo de produção, no campo, na floração, na colheita, na secagem, na seleção dos grãos, na torrefação. O Brasil, como o maior produtor de café do mundo, ainda toma um café tradicional. Então, acaba sendo o café especial algo de curiosidade, né? E falar aqui sobre isso, falar sobre todo o processo que acontece lá na fazenda, a forma que o produtor beneficia esse café, cuida, né? Separando só os cafés maduros, os grãos maduros, né? Fazendo uma secagem correta, uniforme. Isso que traz a qualidade para a bebida, para a xícara. A intenção foi ampliar o conhecimento e despertar os sentidos, as sensações e experimentar na prática processos como a extração do café. Para você entender esse café, você precisa ter uma certa noção de tempo de extração, de moagem correta, né, da temperatura da água e a forma de despejar o café. Hoje a gente fez aqui
13 extrações com a mesma proporção de café, a mesma proporção de água e saíram resultados completamente diferentes. Isso foi uma grande surpresa, né? Aprender um pouquinho, né? Como extrair o café e justamente como a diferença, né? A temperatura, a forma de extração e o tempo do café fazem toda a diferença, né? Para o sensoramento, né? Num café, né? De qualidade como os cafés especiais. Sara percebeu algo interessante. Eu gosto muito de café, mas eu sempre tinha muita dor de cabeça, enxaqueca. Foi incrível porque a gente fez uma degustação de café, tomei a quantidade de café do mês inteiro e não tive nenhuma dor de cabeça. Um bom café faz bem pro corpo, pro coração. A partir do momento que você conhece o processo, você nunca mais toma um café como você tomava antigamente. Vem junto toda uma história, uma carga afetiva e de trabalho dessas pessoas que fazem a cadeia do café. E a gente sabe como as mudanças climáticas impactam no campo, a gente vem falando sobre isso, né? Então confira agora a previsão do tempo em todo o Brasil para essa sexta-feira. A sexta-feira será marcada por tempo severo no sul do país, com o deslocamento de um centro de baixa pressão do Paraguai em direção à costa do Rio Grande do Sul, que dará origem a um ciclone extratropical e a uma nova frente fria. O sistema provoca chuvas intensas, ventos fortes e risco de temporais. A instabilidade se estende também sobre parte do sudeste e centro-oeste, enquanto o nordeste e o norte seguem sob a influência de calor e umidade, com temporais em algumas áreas e tempo abafado. No sul do Brasil, o céu amanhece encoberto, em praticamente todo o Rio Grande do Sul, com nuvens carregadas se espalhando, desde oeste e sul, em direção ao leste e norte do estado. Em Santa Catarina e no Paraná, a nebulosidade aumenta, mantendo o tempo fechado durante o dia. No sudeste, a formação do ciclone e o transporte de umidade aumentam a nebulosidade sobre São Paulo, Minas e Rio, com céu nublado na maior parte das áreas. No Espírito Santo, há variação de nuvens e períodos de sol. Em Mato Grosso, Goiás e sul de Mato Grosso do Sul, tempo mais fechado também. No Nordeste, céu nublado e carregado sobre oeste e sul da Bahia, além do Piauí, enquanto o restante da região segue com sol entre poucas nuvens. E na região norte, o céu permanece carregado sobre o Pará, Tocantins, Roraima e em boa parte do Amazonas e do Amapá. No sul, o ciclone extratropical e a frente fria associada a ele provoca chuvas intensas, desde a madrugada no Rio Grande do Sul, e devem avançar ao longo do dia, com risco de temporais, raios e fortes rajadas de vento. E a situação é de perigo, no oeste e na metade norte gaúcha, além do oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. As chuvas se espalham pelas demais áreas do estado catarinense e paranaense, com chance de volumes elevados e alguns transtornos. No sudeste, as instabilidades ganham força ao longo do dia, com chuvas moderadas a fortes em São Paulo e Minas, principalmente no interior paulista, Triângulo Mineiro e Norte, onde há risco de temporais. No Rio e no Espírito Santo, chance de chuva mais isolada no litoral. Em Mato Grosso do Sul, as instabilidades se intensificam à tarde e à noite, com chuva forte no sul e rajadas de vento associadas à influência do ciclone na região sul. O fluxo de umidade e calor favorecem pancadas de chuva moderadas a fortes em Mato Grosso e em Goiás, com risco de temporais em alguns pontos. No Nordeste, as instabilidades seguem no oeste e sul da Bahia, com chuva forte e risco de temporais isolados. As chuvas também se estendem para o sul do Piauí e Maranhão. E no norte, as chuvas diminuem, mas ainda há chance de pancadas moderadas a fortes no centro-sul e oeste do Pará, além do Tocantins, Roraima e leste do Amazonas. Rajadas de vento variam ao longo do litoral do país, devido à influência do ciclone na região sul, podendo ser mais forte em algumas áreas. Em grande parte do sul, Mato Grosso do Sul e sudoeste de Mato Grosso, os ventos podem chegar até os 90 km por hora. Já no litoral norte e nordeste gaúcho, rajadas acima dos 90 km por hora. E o tempo seco continua predominando no interior do Nordeste, e a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20% em algumas áreas do Ceará, oeste da Paraíba e de Pernambuco, além do leste do Piauí. Já em relação às temperaturas para essa sexta, máximas de 18 graus em Porto Alegre, 30 em São Paulo e em Salvador, 29 em BH, 32 em Palmas, 33 em Goiânia e Cuiabá e 35 graus em Campo Grande.
O Brasil é o maior produtor mundial de café e cada vez mais se destaca pela qualidade aliada à sustentabilidade e tecnologias, além da tradição clara envolvidas no processo. Por isso, os cafés do Brasil agora contam com o conceito de ESG mais T. Quem chega para explicar para a gente essa ideia é a Raquel Miranda, que é assessora da Comissão Nacional do Café da CNA. Bom dia, Raquel. Seja bem-vinda aqui ao Record News Rural. Bom dia, Ingrid. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez. O prazer aqui é todo nosso. Eu quero que a gente já comece comentando, né? Bom, o Brasil é o maior produtor de café, também o maior exportador global de café, é líder em produção com qualidade, consistência, segurança alimentar e principalmente sustentabilidade. O Brasil acumula aí uma série de títulos, né? Isso mesmo. Quando a gente fala de cafeicultura brasileira, né, como a Ingrid aqui já mencionou, somos o maior produtor, o maior exportador, também o segundo mercado que mais consome café e somos líderes na produção com sustentabilidade, com práticas comprovadas, né, tanto de respeito ao meio ambiente, quanto de respeito também às pessoas que produzem, às pessoas que trabalham no setor produtivo café, e a gente consegue comprovar isso para o mundo. E nesse momento chega o rebranding do Cafés do Brasil, que significa reposicionamento de marca, onde todo o setor ele se uniu para construir essa narrativa, né, contar essa história para o mercado global, né, para aqueles que compram o nosso café, mas também para os consumidores do mercado interno, para que a gente se comunique de uma forma mais assertiva, de uma forma mais eficaz, comunicando aquilo que a gente já faz e faz bem feito, que é produzir com qualidade, com sustentabilidade. Bom, falando sobre isso, os cafés do Brasil agora ganham um selo, né? ESG mais T. O ESG já é um conceito aí que a maioria das pessoas já conhece, mas o que significa esse mais T nessa nova nomenclatura, nesse posicionamento novo? Isso o SGT, ele surgiu de todo um estudo de reposicionamento da marca, que todo o setor acompanhou isso durante quase um ano. Então, identificando as nossas forças, né? O que o Brasil traz como elementos principais que são reais e que caracterizam a cafeicultura brasileira. E é aí que entra o T. Primeiro, nós temos tradição. O Brasil tem o café tem quase 300 anos de história no Brasil. Em 2027, nós estaremos comemorando os 300 anos da chegada das primeiras plantas de café no Brasil. Então, nós temos tradição, famílias envolvidas com o processo produtivo, pessoas que vivem, que respiram o café não apenas no campo, na lavoura, mas os baristas, as indústrias, as torrefações, todos aqueles que vivem, né, desse setor café. Nós temos também tecnologia, que é isso que nos diferencia das outras origens de café, é a tecnologia no campo, para a colheita mecanizada, para produzir mais sem aumentar a área produtiva. Nós exportamos tecnologia para o mundo em termos de maquinário, em termos de materiais genéticos, em termos de conhecimento científico. Na cafeicultura, o Brasil exporta ciência e tecnologia para o mundo. E essa tradição atrelada à tecnologia, ela traz para nós transformação. Transformação que começa no campo, na vida do produtor, que perpassa por todo o setor e que se concretiza em cada xícara, que vão para mais de 180 destinos diferentes no mundo e também para a mesa de milhares de brasileiros. O café é a bebida que não pode faltar na casa de ninguém, né? A segunda maior bebida consumida depois da água. E aí a gente tem o Brasil, né, como um grande exportador, o maior produtor. E é interessante quando você fala dessa questão de ciência, de transformação, de tecnologia, porque desde meados dos anos 80, o Brasil reduziu em 40% a área destinada ao café. Ao mesmo tempo, aumentou a produção em 87% e a produtividade em 130%. Isso por conta de investimentos em tecnologia, melhoramento genético, adoção de boas práticas agrícolas. É uma série de fatores que faz o café brasileiro ser o sucesso que é. Isso. Se a gente olhar para o pico de área que nós tivemos em toda a série histórica, que foi em 1989, né, onde tinha 2,4 milhões de hectares. Se a gente olhar para esse ano, que foi o pico de área que nós tivemos no Brasil,
nós reduzimos mais de 40%, como você já falou, e aumentamos em mais de 131% a nossa capacidade produtiva. Então, nenhuma outra origem no mundo conseguiu essa proeza de reduzir tanto, né, a área plantada de café e aumentar exponencialmente a sua capacidade produtiva. E por que isso foi possível no Brasil? É aquilo que eu já disse, o que nos diferencia das outras origens produtoras? Tecnologia, conhecimento científico, novos materiais genéticos, é o esforço do produtor aplicado ao campo, é um esforço de toda uma cadeia, né, que faz parte da cafeicultura. Hoje nós recebemos muito apoio das indústrias também, do setor de exportação, é o barista que leva ao consumidor final essa humanização e o conhecimento daquilo que de fato é café de qualidade. Tudo isso se soma para construir força de tradição e tecnologia da cafeicultura brasileira e que nos traz para nós esse diferencial que é real, né, e que nos coloca aí à frente, à vanguarda, como a principal origem fornecedora de café e exportadora de café para o mundo todo. E é importante a gente ressaltar que o setor cafeeiro também, ele impacta nas regiões produtoras, né? Porque uma das propostas também do setor é essa questão da inclusão social, práticas trabalhistas justas, melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH, e proteção ativa dos biomas das diversas origens produtoras. Então, onde está plantando café, via de regra, está protegido, está bem cuidado, toda a região. Sim. E nós temos dados oficiais, né, que comprovam isso. Nós temos dados do Índice de Desenvolvimento Humano, que ele é mais alto em cidades onde a agricultura é forte, né, comparado com outros municípios ali da mesma região, da mesma micro-região. Então, o café, ele traz sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, porque traz bem-estar não só para a vida do produtor, mas também para a vida do trabalhador, para a vida das pessoas, né, da cidade, que tem um comércio mais pujante, que tem mais dinheiro circulando ali naquela economia municipal por causa do café. E aí eu já até falei do próximo passo, né, economia ambiental, social e economia monetária, né, aliás, sustentabilidade também econômica, né, para todo esse setor. Então, o café, ele traz isso é real para os municípios, para as pessoas, para as comunidades envolvidas com a cafeicultura no Brasil. A gente fala muito de café tradicional, digamos assim, mas um dado interessante é que o Brasil também possui o maior parque industrial de fabricação de café solúvel do mundo, com as indústrias com capacidade aí para produzir 132 mil toneladas do produto e derivados. O Brasil, como a gente falou, é o maior produtor. Na safra 24-25, o Brasil produziu 52, milhões de sacas de 60 quilos de café, 31% da produção mundial e muitos outros dados, como, por exemplo, o Brasil possui um dos maiores bancos de germoplasma de café do mundo, tem aproximadamente 5 mil acessos, são plantas de origem com características genéticas e fenotípicas próprias. Ou seja, o Brasil é a referência que é na produção de café e não para, né, Raquel? Isso que é importante. Ah, não, já produz bastante, já tem qualidade, o time que está ganhando não se mexe. Não, dá para melhorar e prova disso é essa ressignificação do café, né? Esse selo que traz o T aí junto com o SG. Isso. E o rebranding da marca Cafés do Brasil é uma virada de chave na nossa comunicação. Durante muito tempo, a gente fez bem feito, fez o dever de casa, né? Produziu com qualidade, produziu com sustentabilidade, com tecnologia, mas deixou de comunicar isso ao mundo, né? Deixou de comunicar isso aos nossos compradores, aos nossos consumidores. E o rebranding, ele entra neste momento para trazer exatamente essa mudança na nossa comunicação. Como nós vamos nos apresentar no cenário mundial, né? Então, não é só uma logo que muda, não é só a atribuição, a agregação do ESGT, né, mas é de fato uniformizar a fala do setor, as lideranças, dos porta-vozes do setor café do Brasil, para que a gente possa comunicar também de forma mais estratégica com o nosso mercado internacional e também com os nossos consumidores internos, mostrando tudo aquilo que a gente já faz, como você mencionou aí, muitos números, né, importantes e significativos da nossa cafeicultura.
E ressaltando essa questão da sustentabilidade, né, na produção sustentável, o Brasil, os estados produtores de café aqui no Brasil preservam cerca de 43,9 milhões de hectares de vegetação nativa nas propriedades rurais. Muitas vezes a área de preservação é muito maior do que aquilo que é exigido por lei, digamos assim, pelo Código Ambiental. Então, é importante o Brasil também, por exemplo, tá direcionado aí com as leis, com as exigências, né, da União Europeia, por exemplo, com relação à produção em áreas que não foram desmatadas. Então, é tudo isso junto para fazer um bom produto aliado a tudo aquilo que o setor acredita. Isso. O nosso Código Florestal, ele é de 2012, né, e ele prevê que o produtor ele deve preservar no mínimo, né, isso para o bioma Mata Atlântica, 20% da vegetação nativa dentro da propriedade rural. Né, fora as áreas de preservação permanente, que está para além da reserva legal. Quando nós olhamos o bioma amazônico, aí inverte, lá a produção da vegetação nativa é 80%, o produtor ele pode produzir em 20%, né, da área da sua propriedade. Então, essa questão da proteção vegetal, né, da proteção ambiental dentro da propriedade rural, no Brasil, ela já é bem mais antiga do que a UDR, né, quando se fala da Lei Antidesmatamento da União Europeia, que está previsto, né, para que as áreas desmatadas elas não vão ser aceitas após dezembro de 2020, né, os produtos que vão ser exportados para a Europa. Uma coisa que ainda tem que ser trabalhada é que entenda-se, né, que às vezes é necessário suprimir vegetação, mas isso não significa desmatamento. Existem regras, né, isso está previsto na nossa legislação, isso está previsto no nosso Código Florestal. Não é desmatamento ilegal, mas é supressão da vegetação, seja para necessidade de construção de um carreador, né, de infraestrutura dentro das propriedades rurais, né, para renovação de área, né, de lavouras de café ou de outras culturas agrícolas. E esse é um ponto que nós trabalhamos fortemente, né, na conscientização do mercado europeu, que as paisagens rurais, elas mudam, não só as paisagens rurais, mas as paisagens urbanas também. Então, é necessário ter esse entendimento, né, de que em algum momento, né, claro que dentro da legislação, com controle, mas haverá necessidade, pode ser que ocorra, sim, a supressão de parte de uma vegetação natural por esses motivos aqui que eu mencionei. E isso não significa desmatamento, né? Desmatamento é aquilo que está fora da lei, né? Aquilo que é ilegal, e isso não só o setor café, mas todo o agro como um todo não defende, não apoia o desmatamento ilegal, aquilo que foge da nossa lei. Isso tem que ser combatido e tem que ser corrigido, porque não apenas a cafeicultura brasileira, mas a agricultura brasileira, ela é referencial em produzir com sustentabilidade, e é essa mensagem que nós temos que mandar para o mundo. Importantíssima mensagem, inclusive, quando a gente fala aí em meio, né, às vésperas da COP30, isso sendo muito discutido nesse momento aqui no Brasil e no mundo. E é interessante quando a gente fala também da cafeicultura, nós já falamos aqui no Record News Rural, da responsabilidade dela e da capacidade dela também de neutralizar carbono, né? Então a gente tem aí, com relação à cafeicultura, as plantações de café, que tem aí um saldo positivo nessa questão. Exatamente, existem estudos já conduzidos por universidades, né, e até mesmo por empresas que são estrangeiras, né? Um exemplo clássico disso é o estudo do Secafé, onde mostra que a cafeicultura brasileira, ela já é carbono negativo, ela não é nem carbono neutro, né? Ela é carbono negativo, ela sequestra muito mais do que ela emite, isso considerando, né, aquilo que a gente que é emitido também, não só da porteira para dentro, mas em ações, né, em acontecimentos da porteira para fora, como o transporte de insumos agrícolas, né, o transporte desse café até o armazém, até as torrefações. Isso foi computado também dentro desses estudos e foi comprovado que aquilo que a lavoura de café, que as plantas de café sequestram, né, da atmosfera, é muito mais do que aquilo que é emitido durante todo o processo produtivo, né? Então, a nossa cafeicultura,
ela é sustentável não só apenas por sequestrar carbono, mas também por preservar solo, preservar diversidade microbiota dentro do solo, um solo vivo, preservar nascentes, preservar a vegetação nativa, flora, fauna nativa. Tudo isso faz parte daquilo que o produtor já tem como prática dentro das suas propriedades, porque isso não é apenas para agregar valor e abrir mercados. O produtor, ele faz isso porque ele se beneficia como quem mora no campo, né? Como quem toma daquela água que é produzida ali no campo, como quem toma daquele café que é produzido ali também. Então não é apenas para agregar valor, mas é porque o produtor, ele está diretamente envolvido com aquele ambiente onde ele e a sua família vivem, produzem, e onde ele tem os seus parceiros, né, na produção, os trabalhadores rurais, que também estão envolvidos ali naquele ambiente, naquele ecossistema, que tem que ser aconchegante, tem que ser amigável para essas pessoas que estão envolvidas ali diretamente com a prática de produção no dia a dia no campo. É isso, Raquel. Eu acho que depois de todas essas informações, o cafezinho agora em diante vai ser ainda mais especial e ainda mais saboroso. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até a próxima. Até. E assim, essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Hora de tomar um cafezinho, hein? Muitíssimo obrigada pela sua audiência. Até a próxima.